na Casa Espírita Nosso Lar, com o intuito de cada vez mais buscar compreensão, entendimento dessa belíssima doutrina, que é a doutrina dos Espíritos, que está aí a nos esclarecer da nossa estadia no mundo, o como devemos proceder e, acima de tudo, relembrar e trabalhar e cada vez mais seguir os passos do nosso irmão maior, que é o Mestre Jesus. Por isso que aqui estamos reunidos, e nesse instante vamos fazer um pouquinho da nossa parte para manter os nossos pensamentos aqui dentro deste lar, afastando nesse instante de tudo que é da terra, deixando lá fora sim, para que possamos vivenciar nesse instante e estudar aquilo que requer a nossa atenção máxima, nos preparando, porque um dia, afinal de contas, todos nós deixaremos o mundo. É um processo natural, como o nascimento, a vida orgânica e a morte do corpo físico. Tudo isso é um processo natural para o nosso progresso e a realização dessa caminhada da felicidade. Basta que nós outros possamos abraçar tudo aquilo que Jesus ensinou, trabalhou a benefício do bem geral. Nesse instante, então, convido a todos, vamos juntos, numa prece, rogar ao Senhor pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Amado Jesus, aqui regressamos de acordo com a nossa pequena força de vontade e cada vez mais esforçaremos por manter os nossos pensamentos sempre presentes a este lar abençoado, no qual, através do estudo, vamos também nós outros buscar aquilo que precisamos e também esforçar um dia após o outro, de também ser útil à vossa vontade, a benefício não só do nosso progresso moral, intelectual, mas sim de todos à nossa volta. Então, irmão maior, reunimos-nos aqui com essa pequena força de vontade, mas sempre duradoura, de estar buscando, nos preparando, que afinal de contas regressaremos para a nossa verdadeira pátria um dia. Que a sua luz, a sua bênção se faça presente para com todos nós. E assim, rogamos a vós a permissão para dar por aberto a nossa reunião pública desta noite de hoje. E assim, a atenção de todos é necessária nesse instante para que possamos buscar, junto ao estudo, aquilo que nós precisamos, no qual, na vida uns para com os outros, o dia a dia, e vencer a nós mesmos. Quando dizemos vencer a nós mesmos, porque ainda somos portadores de egoísmo, raiva, orgulho e todas as qualidades inferiores que ainda possuímos. Então, por isso estamos aqui, como sempre relembramos, dentro de uma sala de aula, para buscar a compreensão, o estudo, para que a nossa caminhada seja firme. Nesse instante, não é? Quem vai fazer o estudo para nós nessa noite de hoje é o nosso irmão Ângelo, que tem a palavra, e que todos mantenham sempre a atenção redobrada, para que assim possa não levar dúvidas e restar dúvidas conosco. Nosso irmão. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, hoje eu trouxe para a gente poder refletir sobre o Consolador prometido.
colocação de Jesus para a gente refletir em cima da colocação dele. Porque a gente precisa prestar bastante atenção nas colocações que Jesus faz, na forma que ele coloca, para a gente poder entender o que ele falava. Porque muitas das vezes, muitos dos seus ensinamentos passam despercebidos, mas ele faz colocações importantes. Ele fala assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Presta atenção nesse eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê. Olha aí, mais uma colocação. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. É mais uma das colocações dele também, para a gente entender. Ficará conosco, estará em nós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará, vós lembreis de tudo que vos tenho dito. Beleza? Bem, a partir daqui, a gente vê que nesta colocação dele, primeiro que ele fala, né? Que ele pediria o Pai que enviasse outro Consolador. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso para a gente? É o Espiritismo. Oi? Não vou dizer nada, não. Senhora? É o Espiritismo. Sim. Porque na realidade, a gente vai compreender que quando ele fala que ele pediria que enviasse outro Consolador, porque na realidade, ele não pôde dizer tudo. Por que ele não pôde dizer tudo? O povo ainda não estava com a compreensão. Devido ao estado evolutivo intelectual daquela época. Basta a gente observar o que foi feito com ele. O homem pregando amor e caridade, o que nós fizemos com ele? Basta a gente ver por aí que ele não foi entendido. Seus ensinamentos não foram aceitos. Aquilo que ele trazia não foi compreendido. Quando ele fala que pediria o Pai para enviar outro Consolador, é por esse motivo, porque ele não teve como ensinar tudo devido ao estado intelectual do povo daquela época, e nem mesmo para os apóstolos. Porque se ele tivesse ensinado algo para eles secreto, a gente teria acesso a isso, porque eles teriam escrevido como eles escreveram os evangelhos. Então Jesus fala aí que ele enviaria o Consolador por esse propósito. Ele não tinha como ensinar todas as coisas, porque o povo estava ainda intelectualmente bastante atrasado. Eles já tinham assimilado o Velho Testamento. Mas o que Jesus trazia, para eles também era novo. Eles ainda não tinham compreendido. E aí a gente vai ver na história o que foi feito com ele. Naquela época, como vocês acham que Jesus era visto? Hoje ele é visto como mestre, como Senhor, né? Mas como vocês acham que Jesus era visto naquela época? Um feiticeiro. Eles chegaram a falar que ele obrava com Beelzebub. Jesus era visto como um andarilho. Tanto que quando ele estava fazendo as pregações no templo, eles falavam assim: é o filho do José, o carpinteiro. Para a gente ver como que era o julgamento. Então os seus ensinamentos, eles não foram entendidos. Precisava de dar tempo para que as ideias, a inteligência das pessoas desenvolvessem, chegasse ao entendimento do que ele queria propor. Tá certo? Então ele viu que é por isso que ele prometeu que enviaria outro Consolador. Tá certo? Alguma dúvida? Se vocês quiserem fazer alguma colocação, fique à vontade, tá? E sob o nome de Consolador, ele vai falar para nós o seguinte:
nos faria relembrar de tudo aquilo que ele havia dito e restabeleceria todas as coisas. O que Jesus quer dizer com isso? Nos faria relembrar tudo aquilo que ele havia dito e restabeleceria todas as coisas. Muita gente que sabe aí está caladinho. É porque na realidade muitas das coisas foram esquecidas. E restabelecer é colocar uma coisa que foi tirada do lugar, colocar no lugar. Certo? Quem lê a história, por exemplo, do cristianismo, vai entender. Leon Denis coloca no livro Cristianismo e Espiritismo o seguinte, que no ano 325, depois da crucificação de Jesus, o cristianismo vinha crescendo. O Império Romano estava entrando em decadência. O imperador romano na época era Constantino. O que ele fez? Ele pegou o cristianismo, reuniu os seus chefes religiosos, fez os concílios, e ali ele foi podando aquilo que Jesus havia ensinado e foi acrescentando as ideias humanas, as vastas e as ordenações humanas. E aí ele decreta que o cristianismo era a nova religião do Império Romano. Quem não aderisse seria pagão. Aí onde que houve essa modificação. Por isso que Jesus fala que o Consolador viria restabelecer. Por isso que Jesus prometeu um outro Consolador, porque ele sabia que as crenças que o homem criaria não seria suficiente para consolar, não seria suficiente para esclarecer. Foi o que aconteceu. O homem modificou toda a mensagem de Jesus. E com isso, a gente teve, segundo Leon Denis, 12 séculos. Quantos anos que são 12 séculos? 1.200. Quantos? 1.200. 1.200. 1.260 anos de perseguição, de imposição de fé. Período escuro que nós tivemos as cruzadas e a Inquisição. Tudo em nome de Jesus. E veja se ele mandou queimar os outros. Veja se ele mandou perseguir os outros por ter outra crença diferente. Mandou? Isso condiz com Jesus? Não. Então isso aí é o que ele fala, que o Consolador ele viria para restabelecer as coisas, para trazer o conhecimento e o entendimento de tudo. Não é? É isso que ele fala para nós. Aí eu pergunto, quando que viria esse revelador? Porque ele prometeu que ele viria, não foi? Mas quando que ele viria? Pode chutar. Quando que esse Consolador viria? Porque ele prometeu que ele viria. Será que ele viria assim alguns anos depois? O que vocês acham? Pode falar o que eu acho. Oi? Pode falar o que eu acho. Pode falar, ué. Eu vou continuar. Se estiver errado, você me corta. Oi? Se eu estiver errado, você me corta. Mas era a doutrina do Espiritismo. Aí veio Kardec para poder botar para nós esse ensinamento que não tem como negar. Está nos livros escritos, quer dizer que todo mundo pode ler. Sim, tudo bem. Agora, a gente tem que entender que quando ele fala que ele viria, aí Kardec vai perguntar na gente assim, quando terá de vir o novo Consolador? E ele responde que ele não teria como vir logo em seguida. Por que ele não teria como vir logo em seguida? Ele teria que esperar o quê? Várias gerações para dar tempo das pessoas desenvolverem intelectualmente. Porque se eles nem haviam entendido Jesus naquela época, se o Consolador tivesse vindo rápido, logo em seguida, ele encontraria os homens na mesma condição intelectual.
e não teria como ensinar para eles nada. Né? Ficaria tudo perdido. Então, por isso que esse Consolador precisava de tempo para que os homens daquela época, podemos dizer assim, nós naquela época, certo? Desenvolvêssemos a nossa inteligência e pudessem entender. Porque Moisés passou pelas mesmas dificuldades de Jesus. Jesus passou pelas mesmas perseguições e dificuldades. É só a gente ver na história. Moisés, antes de nascer, o que aconteceu? Havia uma profecia. E aí o que o faraó fez? Mandou que matassem todos os recém-nascidos, todos os meninos, não foi? Jesus, antes de nascer, o que aconteceu? Ele também foi perseguido. Havia essas profecias. Então a gente vê a dificuldade que é para chegar até nós, né, do plano superior, as informações que nós precisamos devido à ignorância e o atraso. Então por isso que o Consolador precisava de dar tempo para que as pessoas pudessem compreender a mensagem de Jesus, para que depois esse Consolador viesse para ensinar todas as coisas. Porque veja bem, Jesus falou tudo no sentido espiritual. Ele não falou nada para o corpo físico. Ele não passou nenhuma máxima, nenhuma ordenação humana. Tudo que Jesus falou se refere à mudança interior de cada um. Ele sempre combateu o egoísmo, o orgulho. Ele sempre procurou mostrar as virtudes e as qualidades. Ele nunca passou máxima e ordenação. Isso tudo é criação nossa, do homem. E aí a gente vê o seguinte, a dificuldade para entender isso é grande. Então, para que esse Consolador chegasse, seria necessário dar tempo para que o homem desenvolvesse, para que o homem pudesse compreender. Porque Jesus falou em termos limitados. Ele não podia ser muito claro, ele não podia afastar muito das ideias do povo da época. Vocês acham que ele falou de reencarnação? Falou. Olha para a gente ver lá no Evangelho, quando Nicodemos, quem que era Nicodemos? Quem que era Nicodemos? Vocês sabem quem que era Nicodemos? Um sacerdote, doutor da lei. Olha a pergunta dele para Jesus. Como que pode um homem já velho tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Porque Jesus havia falado que ninguém poderia ver o reino do céu se não nascesse de novo. E aí ele perguntou para Jesus, mas como que isso pode acontecer? Como que um homem já velho pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer a segunda vez? Olha a dificuldade de entender o processo reencarnatório. Olha para a gente ver como que Jesus não podia afastar muito das ideias. Então ele teve que ser limitado. Para que ele pudesse assim, alcançar o entendimento, ele utilizava as parábolas, que eram pequenas histórias. Quando ele falava para criadores de ovelha, ele falava de ovelhas. Né? E assim sucessivamente ele ia falando de acordo com o entendimento das pessoas, para que elas pudessem compreender aquilo que ele queria falar. Ele contava uma história, mas ali ele colocava o ensinamento que ele queria passar. Então, por isso a dificuldade de entender. Por isso que ele não podia ser muito claro a respeito do propósito da vida aqui. Então, a gente vê que o Consolador não teria como vir já, logo em seguida. Era necessário que algumas gerações mais tarde, nós mesmos, no processo de evolução, a cada encarnação, nós desenvolvemos a nossa inteligência, nós pudéssemos compreender a proposta dele. Que a proposta de Jesus era o quê? Conduzir nós todos para Deus, trazendo a informação que nós precisamos, que é saber o que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque qual que é o papel do Consolador? Não é esse? Não é informar? Não é instruir? Não é consolar? Não é mesmo? Como que uma pessoa hoje, por exemplo, arrastando uma enfermidade,
seja de nascença ou seja de algum tempo, sem uma explicação. Como que essas pessoas caminharam? Na época de Jesus mesmo, aquele pessoal que às vezes estava com lepra, ou por ter uma raça considerada inferior, segundo o homem, era escravizado, vendo aqueles senadores romanos, imperadores, no bom e no melhor, e eles sofrendo. Como eles iriam assim aceitar Deus? Como eles compreenderiam Deus? Que Deus seria isso? Por isso que Jesus veio, para mostrar que a vida não terminava ali. Por isso que ele falava, né? Tremei, vós que agora estáis, né, no bem bom e no melhor, né? E falava para os outros esperais a consolação da vida eterna. Que vida eterna que Jesus falava? É a vida espiritual, é a vida depois dessa. Então as pessoas ali se sentiam consoladas e confortadas diante daquelas situações. Tranquilo, gente? Outra coisa, Kardec pergunta: qual deverá ser esse enviado? Porque as pessoas esperam que Jesus vai voltar. Vocês acham que Jesus vai voltar? De novo para matar a gente não? Isso é brincadeira dele. Boa. Não volta não, parente. Mas só para falar para ele que seria não volta não. Não é? Não. Já voltou os ensinamentos dele aí. Como é que é? Já voltou os ensinamentos dele aí. Ficou mais fácil para o povo entender. Aí sim. Porque a gente tem que ver as colocações dele. Olha o que ele coloca aqui. Quando ele diz assim: pedirei a meu Pai que vos enviará outro Consolador, com isso ele quer dizer o seguinte, que não é ele que vai voltar, não. Porque senão ele falaria assim: pedirei ao Pai para que volte e complete os ensinamentos. Não, ele falou: pedirei ao Pai que envia outro Consolador. Certo? E um detalhe, quando ele fala assim, para ficar eternamente convosco, outra colocação importante, para ficar eternamente, não é uma criatura humana, não é um ser humano. Aí ele já se refere a um ser espiritual, quando ele fala o Espírito de verdade. E aí a gente vê a evolução que é o ensinamento. Porque as duas primeiras revelações foram dois homens, foram dois seres que passaram aqui, Moisés e Jesus. Com o processo, com a evolução, aí ele mostra para nós que já vai vir direto o ensinamento, já virá do plano superior pela espiritualidade. Não será nenhum ser humano mais. Para a gente ver que como que o ensinamento evoluiu. Aí ele fala que já vai ser direto, já vai vir direto para nós o ensinamento. E aí a gente vê o seguinte, que a gente tem hoje as obras que traz para nós realmente as reflexões, as informações que nós precisamos. Quando a gente fala, gente, da doutrina espírita, nós não queremos transformar ninguém em espíritas, não. Mas o objetivo é realmente dar o entendimento das coisas. É fazer com que todos compreendam a necessidade que nós estamos aqui. Porque o Lúcio colocou bem aqui no princípio. Nós estamos aqui de passagem. Certo? Por muito que uma criatura viva, ela vai partir um dia. E a gente sabe que a matéria ela vai envelhecer. O nosso propósito aqui é qual? Qual é o nosso objetivo? Pois se nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, o nosso objetivo é crescer espiritualmente, é desfazer das nossas fraquezas, das nossas imperfeições morais, dos nossos vícios, das nossas más tendências, das nossas inclinações infelizes. Porque essa é a necessidade do espírito. Porque o corpo físico é uma veste, gente. É uma roupa que Deus nos empresta para que o nosso espírito
se corrigir para eu fosse melhorar. Quando surgiu a Covid, foi uma... todo mundo se alarmou, certo? Não foi? Não ficou todo mundo apreensivo? Pois é, nós temos um vírus pior que a Covid, que circula no nosso meio há séculos, que provoca guerra, que provoca destruição, sofrimento, aflição. Vocês sabem qual é? Vocês sabem qual é esse vírus? É o egoísmo. Oi? Egoísmo. Fala alto. Egoísmo. Ser moral. E não há uma preocupação com isso. Destrói lar, destrói famílias. Se chama orgulho e egoísmo. São as chagas da humanidade. E Jesus é justamente trazer o recado para nós, o remédio para nós, a cura disso. Porque, na realidade, isso causa mal, não é para os outros, não, é para nós mesmos. Nos torna infelizes, nos torna cheios de problemas. Então a gente vê que o propósito de Jesus foi esse, trazer o entendimento. Daqui a pouco nós vamos conversar um pouco sobre a respeito de Consolador, a gente vai poder, eu só estou trazendo um pouco assim, de definição do Consolador para a gente poder ver o objetivo, né? Para a gente ver qual era a proposta de Jesus para a gente. Tranquilo? Então a gente vê que Jesus, quando ele fala que ficaria eternamente conosco, ele não se refere a uma individualidade encarnada. Para ficar eternamente com a gente, teria que ser o quê? Algo que não fosse material. Não é? Olha a colocação dele. E ele fala que estará em vós. Aí a gente vê que quando ele fala estará em vós, aí a gente lembra daquela colocação de Paulo de Tarso, quando ele fala assim: não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. O que Paulo quis dizer com isso? Que já vivia nele a doutrina de Jesus, que ele já vivenciava os ensinamentos de Jesus. Porque na realidade, os atos dele já eram aquilo que Jesus havia ensinado. E para que esteja em nós, precisa ser algo, né, que esteja, mas não pode ser assim uma individualidade. Aí seria como uma doutrina, mas uma doutrina dirigida pelo Espírito de verdade. Porque na realidade, quando nós assimilarmos esses propósitos, esses ensinamentos, já passa a viver em nós. Nós passamos a vivenciar a mensagem de Jesus. Nós passamos a caminhar lá fora, conforme Ele nos propõe. Aí ela estava em nós. É isso que Ele fala para a gente. Não é? E outra coisa, quando Jesus fala para os apóstolos que outro virá mais tarde, Ele está colocando para nós o seguinte: a necessidade da encarnação. Porque como que uma pessoa, já partindo pela idade ou por uma enfermidade, poderia receber as informações que o Consolador traria? Pois ela estaria partindo. Seria o quê? Em outras existências. E outra coisa também, esse Consolador viria mais tarde, não viria ali logo em seguida. Então a gente vê que Jesus fala a necessidade que se tem da encarnação, para que nesse processo nós vamos desenvolvendo, nós vamos aprendendo o que nós precisamos, o que nós realmente necessitamos. Então por isso que a gente vê que Jesus fala com os apóstolos assim, porque se nós tivéssemos, segundo a opinião de alguns, sido criados a alma ao mesmo tempo que o corpo, como que ficaria essa questão? Né? Porque a gente vê assim, como que ficaria essa situação?
Porque na realidade, como queríamos aprender? A gente tem que entender que se a gente entender pela reencarnação, aí sim, fica mais fácil. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre o propósito do Consolador. Por que Jesus prometeu outro Consolador? Porque ele sabia que as crenças que o homem iria criar, elas não trariam consolo e nem instruções, sabe? E aí ele promete o Consolador. E o que nós entendemos por Consolador? Consolador é o quê? Não é aquele que consola? Não é aquele que instrui, que orienta, que esclarece? Porque se a gente está caminhando hoje aqui, passando por uma dificuldade, passando por um sofrimento, a partida de um ente querido, mas se você não tem uma resposta, uma explicação, como é que a gente fica? Vocês acham que Deus esconde a gente da gente, esconde as coisas da gente, oculta as coisas da gente? Absolutamente. Pelo contrário, Ele quer que a gente entenda tudo, que a gente aprenda as coisas. Vocês acham que Deus castiga, que Deus pune? O que vocês acham? Não. Quem Deus... castiga somos nós mesmos. A senhora não pode ficar falando não, porque a senhora está dando colo para eles. Vocês acham que Deus castiga, gente? Deixa o ovo estar igual o santo também. Vocês acham que Deus pune, que Deus castiga? Quem é temente a Deus aqui? Porque tem essa questão, eu tenho. Vocês têm medo de Deus, gente? Tem? Quem é temente a Deus? Deus é Pai. Sabe? Jesus nos mostrou um Deus Pai cheio de amor e de bondade. Por que Deus quer que a gente entenda todas as coisas? Todas as suas leis? Para que a gente possa entendê-lo. Para que a gente possa compreender a sua bondade. Porque na realidade não é Deus que castiga. Para a gente entender isso, não é Ele que pune. Somos nós que escolhemos errado. Diante da nossa caminhada, Ele nos deu um caminho. Ele nos deu um caminho. Mas muitas das vezes o que a gente faz? A gente segue por outras estradas. Não é mesmo? A gente segue por outros caminhos. Fazemos outras escolhas. Porém, Ele deixa que a gente sofra com aquilo para que a gente possa entender. Opa, está ruim, estou sofrendo. Está nas minhas mãos eu consertar isso, eu mudar, não é? Está nas minhas mãos. Então é isso, é por isso que a gente tem que entender que Deus não oculta nada de nós. Tudo que nós precisamos saber, Ele deixa ao nosso alcance. Porque veja bem, como que nós vamos encontrar Deus? Onde nós podemos encontrar Deus? Qualquer lugar, até nas plantas e tudo. Não é? Para Nós a vamos encontrar. verdade. Porque Deus não se mostra. Mas Ele se revela onde? Nas suas obras. Nas suas obras. Então, a partir que Ele permite a ciência estudar, pesquisar, buscar o entendimento e o conhecimento das coisas, a ciência começa a trazer para nós o quê? Informações. Ela traz para nós entendimento. E aí a gente passa a entender que a Terra é redonda, que a Terra gira, que a Terra tem uma força da gravidade, que ela está colocada a uma distância muito bem calculada do Sol. Segundo os cientistas, um pouco mais perto, não suportaríamos o calor, um pouco mais longe, não suportaríamos o frio. Não é? Ela está colocada a uma distância bem calculada. E aí, a partir daí que a gente começa a ciência, a pesquisar, a analisar, aí a gente passa a entender quem que fez tudo isso. Quem que calculou todas as estações do ano. Quem que calculou todo esse
movimento que a Terra faz de translação, de rotação, sem nos prejudicar em nada aqui na nossa caminhada. A Terra está girando, a Terra está movendo. Alguém percebe? A gente só percebe quando a gente vê o dia, a noite, não é? A gente vai percebendo por aí, porque a Terra mudou. Então a gente passa a ver por aí a vontade divina. Então é isso que Ele quer, que a gente realmente entenda, que a gente encontre Ele. Porque qual que é o objetivo da religião? Qual que é o objetivo da religião? Ela já fala, né? É religar o homem a Deus. Então, o Consolador, ele tem que trazer para nós o quê? Informação, conhecimento das coisas, para que nós saibamos de onde viemos, para onde iremos, por que nós estamos aqui, por que nós sofremos, qual que é o objetivo nosso aqui. Ela traz toda, trazer, gente, consolação, esclarecimento, orientação, para que a gente possa realmente compreender a nossa necessidade, que a nossa necessidade ela é espiritual, que as nossas conquistas maiores são espirituais, que os nossos valores eles estão dentro de cada um. Então o Consolador é para trazer informação. Jesus, quando ele passou aqui, todas as pessoas a gente observa para a gente ver, ele não desprezou ninguém. Ele veio para todos, porque ele veio trazer a informação de que todos precisavam. Quando Maria Madalena vai atrás dele, ele conversa com ela, trata com respeito, com carinho, e faz ela refletir e entender onde estava o sofrimento dela. Ele não falou para ela, não. Lê lá no Boa Nova que a gente vai ver. Mas ele faz ela entender, para que ela pudesse compreender que era a própria escolha dela, a vida que ela havia escolhido, que lhe trazia aquelas aflições, aquele sofrimento. Aí ela entendeu o que ela tinha que fazer. Mas Jesus não falou para ela, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, passou sermão, deu isso por lá. Não. Ele simplesmente, conversando com ela, fez com que ela compreendesse, através da linha de raciocínio, aonde que estava o problema dela, onde que se encontrava o sofrimento e a aflição dela. Aí ela entendeu. O que ela fez? Mudou. Dali para frente ela foi outra mulher. Aquela que tinha feito escolhas ruins e erradas, ela ficou para trás. Zaqueu, cobrador de imposto. Quando Jesus, ele convida Jesus para ir jantar na casa dele, e Jesus dá o braço a ele, o que vocês acham que os apóstolos foram atrás fazendo? Excomungando, xingando. Não é que Jesus abraça esse grupo? Não foi? Então, Jesus jantando, conversando, ele falou com Jesus o quê? Darei metade dos meus bens para ser repartido para os pobres, e naquilo que eu prejudiquei alguém, pagarei 4 vezes ao mais. Reparação e desprendimento. Olha para a gente ver aí o que é o Consolador. Porque ele entendeu que o que adiantaria toda aquela riqueza, tudo aquilo que ele havia conquistado, talvez assim, cobrador de imposto, né, levando vantagem sobre as pessoas. Ele deixaria tudo aquilo que um dia que ele desencarnasse, porque como que ele chegaria no plano espiritual? Bom, sofredor. Então é para a gente entender que o objetivo é esse, trazer o conhecimento e o entendimento das coisas. Quando as pessoas nos procuram aqui por alguma necessidade, a nossa intenção é ajudar, é esclarecer, sabe? Não é transformar ninguém em espírito, não é isso o nosso objetivo. Nós não queremos encher a casa, não.
nós queremos ajudar. Tanto que toda a prática da doutrina é gratuita. Ninguém paga por um centavo, por nada. Toda a prática da doutrina é gratuita. Porque não é nós que fazemos. Vem do plano superior. Toda ajuda que os irmãos recebem vem do plano superior. Porque nós também estamos aqui como um necessitado. Nós não somos melhores nem mais do que ninguém. Somos iguais a todos. Com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades. Mas então o que a gente procura fazer é esclarecer, orientar. Para que as pessoas entendam onde realmente está o problema. E uma coisa interessante, porque não tem como ninguém agir por nós. Não tinha como Jesus agir pelas pessoas. Ele tinha como instruir e orientar. Agora, a agir, a decidir, é cada um. Porque é de acordo com cada um. Aí é a proposta divina para todos nós. Porque o processo evolutivo, ele depende de cada um. Ninguém pode evoluir para o outro. Ninguém pode progredir para o outro. É somente nós. Porque depende de uma coisa. Depende de quê? Que os Espíritos vão falar para nós lá no livro dos Espíritos. Depende de quê? De um pequeno esforço. De um pequeno esforço e vontade. Então a gente passa a entender que o papel do Consolador é esse. É nos trazer hoje informações, enquanto nós estamos aqui caminhando aqui na Terra, do propósito divino para a gente. Qual que é a proposta que Deus faz para nós? O que Ele nos propõe? O que Ele espera de cada um? E o mais importante, porque é o seguinte, Ele coloca tudo o que nós precisamos ao nosso alcance. Mas Ele não dá nada pronto. Põe ao alcance. Certo? Mas Ele quer que nós façamos o quê? A nossa parte. Que nós estiquemos as nossas mãos para alcançar. Observe para a gente ver que tudo o que nós precisamos sempre teve aqui na Terra. Tudo. Desde o vestuário, a alimentação, a medicação, para o corpo físico. Tudo que o corpo físico precisa, o homem encontrou aonde? No laboratório da natureza. Todos os elementos químicos se encontram lá. Ele não foi descobrindo as coisas, fazendo as combinações para encontrar isso, para encontrar aquilo. Ele não foi encontrando e com isso ele foi desenvolvendo o quê? Intelectualmente. A gente vê a proposta divina. Isso eu estou falando material. Mas ele coloca para nós também, para todas as nossas necessidades espirituais. Tudo que nós precisamos pela nossa transformação. Tudo que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Está tudo ao nosso alcance. Ele enviou Moisés, Jesus. Hoje ele envia para nós a doutrina espírita. Que através da espiritualidade superior, a gente tem recebido as informações que a gente precisa. O conhecimento que a gente precisa. Para que na nossa vida lá fora, a gente possa estar fazendo escolhas melhores. Para que na nossa busca lá fora, as nossas conquistas, elas sejam também para o nosso crescimento espiritual. Seja dentro do nosso lar, seja no nosso trabalho, seja lá na sociedade, seja onde nós estivermos aqui ou em qualquer outro lugar. Mas que a nossa busca também seja para o nosso aprimoramento espiritual. Que nós possamos estar fazendo o bem a todo instante da nossa vida. Que nós possamos estar, meus irmãos, combatendo com as nossas imperfeições a todos os momentos da nossa vida. Porque é isso que Ele quer de cada um. Que nós procuremos o bem a todos os instantes. Então o Consolador, ele vem trazer para nós o conhecimento de tudo, de todas as coisas. Porque nós não podemos caminhar cegamente
E sempre quando a gente questiona por que isso, por que aquilo, o que a gente encontra como resposta muitas das vezes? Isso aí é mistério de Deus. Está nas economias de Deus. Olha, pera lá. O que um pai faz com um filho? Não é o melhor? Quem é pai? Não faz não o melhor para os filhos? Um pai não quer o melhor para os filhos? Não ajuda em tudo que ele precisa? Não lhe procura dar uma formação, dar-lhe uma educação, uma orientação para que ele seja o que na vida? Muito bem, não é? Não é isso que todo pai, que toda mãe quer? Que um filho seja o quê? Muito bem. E o que Deus espera de nós? Que nós sejamos o quê? Homens de bem, pessoas de bem. Então ele manda para nós a informação que nós precisamos para transformarmos nesse homem de bem, para nos transformarmos em pessoas melhores. Então a gente tem tudo que nós precisamos material, mas temos também tudo que nós precisamos para as nossas necessidades espirituais. Toda a informação que nós precisamos para nos ajudar em nossa caminhada lá fora. Então o Consolador é isso, ele faz conhecimento das coisas para que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está aqui, por que sofre, qual é o objetivo, a finalidade da vida. Para nós podermos entender todas as coisas. Porque Deus quer que nós cheguemos até Ele, conhecendo e sabendo. Não sem ser esclarecido todas as coisas. Não, isso aí é mistério. Quando se fala que é mistério e está nas economias de Deus, é porque não se tem a resposta. É porque não se tem o conhecimento. Mas a gente tem o conhecimento porque as obras básicas da doutrina trazem para nós toda a informação que precisamos. Chico psicografou mais de 400 obras. Tem muita informação. Chico consolou muitas mães. Chico consolou muitas pessoas que iam lá, que haviam perdido familiares. O Chico trazia uma carta de um familiar, consolando, confortando, instruindo, orientando. Então, gente, é esse o propósito divino, trazer para nós o consolo e a orientação, para que nós possamos caminhar aqui, buscando o nosso progresso, a nossa evolução. Tranquilo, gente? Alguém quer fazer uma colocação? Uma pergunta, deu para entender? Se eu perguntar o que é consolador, todo mundo sabe, né? Tranquilo? Esse é o propósito da doutrina, certo? Que é trazer para nós aí o que a gente precisa mesmo. Eu agradeço aos irmãos aí a paciência, eu espero que esteja dado para os irmãos entenderem essa questão de consolador, porque é uma das promessas de Jesus, e a gente sabe que essa promessa se concretizou em 1857, quando surge o primeiro livro, que é o livro dos Espíritos, onde ali o Espírito de Verdade traz para nós 1019 perguntas e respostas, e todas elas são atuais. Vocês podem pegar o livro dos Espíritos ali, que está ali, vocês podem ler qualquer uma pergunta, que a resposta é como se fosse sair agora. É como se Kardec tivesse feito a pergunta, porque é para todos os tempos o ensinamento. O Evangelho, quanto tempo que Jesus passou aqui e deixou a mensagem? A lei do homem já mudou, as ideias, mas o Evangelho é o mesmo. O ensinamento é o mesmo. Porque ele traz para nós a informação que precisamos para a nossa melhoria espiritual. Então, meus irmãos, nós possamos aproveitar a nossa oportunidade para a gente estar crescendo aí. Que Jesus abençoe a todos, né? E que a paz vai com todos também.